que mudou? Esse resultado né, mostrou aí que veio 18% maior que no segundo trimestre. Queria te perguntar aí o que mudou. E essa questão da inadimplência, que a gente até vinha comentando, você falou que estava melhorando, mas meio que a passos lentos, né? Essa situação melhorou para o Santander? Como é que você analisa esse resultado? Bom, é inegável que teve uma melhora sequencial do resultado. Quando a gente olha para o lucro antes dos impostos, sabe? Eu prefiro olhar antes dos impostos porque o Santander está vindo com uma linha de imposto corporativa quase zerada, né? Há vários trimestres, então prefiro fazer a comparação antes dos impostos. Bom, essa linha, ela teve uma melhora sequencial de mais ou menos 30%, na comparação com o segundo TRI. Agora, na comparação com o terceiro TRI do ano passado, a gente ainda vê um resultado 20% abaixo, né? Então, assim, o efeito dos impostos, ele é tão grande que né, gerou uma diferença aí de 50 pontos percentuais na comparação. E, além disso, né, a gente calcula que o retorno sobre o patrimônio líquido, que foi de 13%, quando a gente olha para o lucro líquido final, ele teria sido 8%, com uma alíquota de imposto de renda normalizada na nossa estimativa, né? Essa é uma conta que a gente fez. Então, assim, teve uma melhora trazida principalmente pela queda na inadimplência, que foi uma surpresa positiva, tá? Eu não esperava ver queda de inadimplência para o Santander nesse terceiro TRI, então isso foi muito bom. Então, gerou essa melhora sequencial. Agora, na comparação anual, né, a inadimplência, ela ainda está maior, então, por isso que a gente vê esse resultado antes dos impostos pior. E, além disso, o resultado da tesouraria, ele ainda está muito fraco, né? Ele está entregando um prejuízo grande ainda nessa linha, foi de mais ou menos 830 milhões nesse trimestre. Então, eu esperaria, né? Eu gostaria de ver uma melhora maior nos fundamentos, uma queda mais vigorosa da inadimplência e uma melhoria mais significativa na tesouraria, para a gente conseguir enxergar o Santander voltando a entregar uma rentabilidade melhor, como tinha no passado, né? Agora, você já citou essa questão da rentabilidade, né? Queria te perguntar, assim, na verdade, né, o banco projeta que o negócio pode dobrar de valor aí no médio prazo. Não dobrar de valor, mas dobrar o negócio, né? E aí, essa perspectiva super positiva que o próprio banco, né, falou sobre ele mesmo, vamos dizer assim. Tendo em vista ainda esses problemas, olhar um pouquinho mais de perto, claro, tem melhorado. Na sua visão, isso não seria uma perspectiva positiva demais para o banco devido a esses desafios? A gente também tem os bancos digitais. Como é que você está olhando isso em crescimento para o banco? Finalizei a pergunta. Eu estava aqui esperando, faltou pontinho de interrogação. Faltou, Bom, essa é uma tentativa do Santander de voltar a crescer os spreads, porque como o Santander, ele desde algum momento aí no início do ano passado, ele percebeu a situação difícil da inadimplência e ele começou a crescer em linhas mais conservadoras, com mais garantia, que via de regra elas têm uma taxa de concessão de empréstimo menor, né? Elas cobram menos juros. E isso vem machucando os spreads, correto? Então, nos trimestres passados, o que a gente via é uma queda dos spreads por causa das linhas mais conservadoras, desculpa, mas, ao mesmo tempo, a inadimplência ainda estava sofrendo com as safras antigas. Nesse TRI, a gente começou a ver o spread ainda em queda, com a inadimplência finalmente começando a reagir à política de crédito mais conservadora. Qual eu acho, né, na minha opinião, é a estratégia em PME? PME é uma linha que ela não tem uma inadimplência tão alta quanto as linhas de pessoa física, mas ela tem um spread melhor do que as linhas direcionadas a grandes empresas, que você consegue cobrar só uma taxa muito pequenininha. Então, é uma tentativa de aumentar esses spreads sem que isso machuque muito a inadimplência, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de estratégia, não tem certo e errado. Não sei, sinceramente, tá? Se ainda é o momento de acelerar a concessão nas pequenas e médias empresas, porque pelo que a gente acompanha dos dados do Banco Central, a inadimplência, ela está caindo nas pessoas físicas, sim.
mas a gente ainda vê uma subida vigorosa na pessoa jurídica, tanto na pequena e média empresa, quanto nas grandes empresas. Então, a ver, né? Eu acho que é cedo para afirmar se essa estratégia é correta ou não. E isso se deve, né? Como você falou, a inadimplência está caindo nas pessoas físicas, e também teve o programa do governo, né, em relação para diminuir as dívidas, mas eu acho que para as empresas acaba pesando um pouco mais a nossa própria taxa de juros, né? A Selic, que ela já caiu 1 ponto percentual, mas como a gente ainda está vendo no varejo, não está ainda, né? Não chegou ali no nível que realmente possa, acho que, melhorar a situação dessas empresas. E aí eu te pergunto em relação ao banco, né? Ele já está se beneficiando dessa queda da Selic? Como é que a taxa de juros impactou nos resultados do banco? A queda de Selic, ela tem ajudado a diminuir o custo de captação do Santander e atrair mais dinheiro, né? Então, é o que a gente chama de margem compassivo. Se você é correntista ali no Santander, você deposita seu dinheiro numa CDB, numa compromissada, o banco vai te remunerar por aquilo, e aquilo é um custo financeiro, então é um passivo para o banco. A queda de Selic, né, que é a base para a maioria dos depósitos remunerados, ela acaba diminuindo o custo de captação. Agora, por outro lado, o banco perde na receita de float, né? Que é, vamos supor assim, você coloca seu dinheiro lá em uma conta à vista corrente não remunerada. Esse dinheiro, até você usar ele, o banco aplica ele num tipo de aplicação, via de regra, atrelada a Selic ou CDI, e fica com esse retorno para ele, já que você não combinou com ele nenhum retorno, certo? Então, tira daqui também. Mas no positivo, pela abertura que, no geral, né, pela abertura que o banco deu, a queda de Selic tem sido positiva, tá? Até na própria inadimplência a gente consegue perceber isso. Tá, legal. E chegou uma pergunta aqui do Marcos, em relação aqui, quando poderemos ver aumento no valor do pagamento dos dividendos? Tem alguma perspectiva em relação ao Santander quanto a isso? Legal, interessante essa pergunta. Eu não esperaria ver nenhum aumento de dividendo no curto prazo, tá? Né, isso aqui é tudo a expectativa, mas eu acho que seria um pouco agressivo demais a companhia pagar mais dividendos como proporção do lucro, enquanto o ROI dela estiver muito baixinho, como ele está hoje, né? Está em 13%, como eu falei, normalizado, está mais perto de 8%, abaixo de 10%. Então, eu acredito que esse ROI precisa melhorar bastante antes do Santander adotar uma política de dividendo maior, né, mais generosa. Quando eu espero isso acontecer? Quando essa tesouraria parar de dar prejuízo e quando a inadimplência cair de uma forma mais forte, né? Isso a gente espera ver daqui vários trimestres, né? De repente, daqui um ano ou mais, para a gente ver essa rentabilidade voltar aos patamares anteriores, se voltar, né? Que era mais perto ali dos 18%, 20%. Tá joia, Lari. Só para a gente finalizar aqui, então, na verdade, então, a recomendação para o banco vocês vão ficar de olho aí, mas nada mudou em relação à recomendação. Santander, nesse momento, não é recomendado, não está na carteira do Empíricos? Não, Santander está fora da carteira Empíricos, que é nosso portfólio multimercado institucional aqui, e a gente tem uma visão neutra. O que significa isso? Nem compra, nem faz short. Né? A gente prefere ficar de fora, até porque o valuation ele é atrativo, né? Está negociando a uma vez valor patrimonial. Esse é um múltiplo que a gente chama price to book. Então, está um valuation bem descontado já, por um lado, e por outro lado, a gente acha que os resultados devem continuar pressionados, principalmente agora na linha de tesouraria, dado que a inadimplência já começou a melhorar. Então, a gente prefere assistir de fora o desenrolar dessa história aí. E monitorar de perto aí os próximos resultados também. Claro que você vai trazer aqui sempre as novidades e as suas análises aqui. Obrigadão pela participação hoje, viu?